O Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das Santas e Sagradas Escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um beirano de verdade, e esse é o projeto, a qual o Senhor assentou na tábua do meu coração, a leitura para o ano todo de 2025. Já concluímos o Novo Testamento e agora estamos no Antigo Testamento. A leitura de hoje, 1 Samuel, capítulos de número 13, 14 e 15. Vamos à leitura? A guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo da multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e acamparam-se em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Guarde esse número: 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Guarde aí, tá? Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul. Ele se ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo espalhava de mim, e não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, ou seja, tolamente, loucamente, incessantemente, foi insensato, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então perceba que é cada um na sua: rei para reinar, profeta para profetizar, sacerdote para interceder, juiz para julgar. E Samuel era rei, era juiz, profeta e sacerdote, e Saul era rei. Ele não tinha essa autonomia para sacrificar, para oferecer o holocausto. E aqui você vê que o reinado dele seria confirmado. Então nós temos que obedecer a Deus totalmente, não parcialmente. A palavra vai falar hoje sobre obediência. Essa leitura de hoje, esses 3 capítulos de hoje, 13, 14 e 15, vai falar sobre obediência. Vamos seguir a leitura. Porém agora, não subsistirá o teu reino. Tem buscado já o Senhor, para si um homem segundo o seu coração. E já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você vê que custou muito caro para Saul. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal e Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. Lembra que eu pedi para você gravar o número? 30.000 carros, 6.000 homens forma a multidão, e com ele 600 varões. Dá uma olhada nisso. E Saul e Jonatas seu filho e o povo se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. A outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo, que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito já para os hebreus: não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar, cada um a sua relha,
a sua enxada, o seu machado ou o seu sancho. Tinha, porém, limas adentadas, para que os seus sanchos e para suas enxadas e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados para consertar as aguilhadas. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatã, filho de Saul, ao moço que lhe estava às armas, ou seja, ao seu pajem de armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquela banda. Porém não fez saber seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que estava em Migron. E o povo que com ele havia eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Nas margens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma pedra aguda, ou seja, uma pedra íngreme. E outra banda, uma penha aguda, era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte e estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço, que levava as armas: Vem, passamos a guarnição desses incircuncisos, porventura orará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então se o pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passemos aqueles homens, e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Para aí, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregado na nossa mão. E isso será por sinal. Ele fez uma prova com Deus. Se ele só, fiquem parados aí, que nós vamos até vocês. Não era para eles ir para a guerra, para a peleja. Mas se eles falaram, não, vem até nós. Era a confirmação que eles queriam, que Deus ia dar vitória. Olha que coisa interessante. Será isso para nós por sinal. Verso 11 do capítulo 14. Descobrimos-se ambos, se pôs as guarnições, eles se revelaram. Aos filisteus disseram: Eis que já os hebreus saíram das cavernas, que tinham se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatã e ao seu pai de arma, disseram: Subi a nós, e nós vou-lo ensinaremos. E disse Jonatã, seu pai de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas aos pés com as suas mãos, e o seu pajem de armas atrás deles, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma juntura de bois podia lavrar. Houve tremor no arraial, no campo, e todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram. A terra se alvoroçou, porquanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas a Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava, e fugia debatendo-se. E disse então Saul ao povo, estava com ele: Ora, contai, vede quem é que saiu entre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu pai de armas estavam ali. Então disse a Aías Saul: Traze-me aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada era de um contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como antes subiram com eles do arraial em redor, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, e os filisteus fugiram deles e os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor Israel. Naquele dia, ao arraial passou a Bet-Aven. Ou seja, Deus deu grande vitória. Olha o desfecho disso agora. O atrevido voto de Saul. Atrevido e precipitado, digo eu. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava, fez um voto ao povo dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue os meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão.
E todo o povo se achegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando-se o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, ou seja, o voto precipitado de Saul, do rei, né? Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. Estendeu a ponta da sua vara, que tinha na mão, molhou no favo de mel e, tomando na boca, aclararam-se os seus olhos, ou seja, o ânimo foi recobrado. Né? Jogou glicose, fortaleceu, falou, poxa, agora estou mais animado. Lá vem então meu pai falar para ele o povo dizendo, ó, então respondeu um do povo e disse, solenemente conjurou teu pai o povo dizendo, maldito o homem que comeu hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Verso 29. Então disse Jonathan, meu pai tem turbado essa terra. Vede como se aclaravam os olhos por me ter provado um pouco de mel, ou seja, como recobreu o ânimo. Quanto mais esse povo hoje que livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Eles estavam na batalha, estavam cansados, exaustos, o texto diz. Fariam, porém, aquele dia os filisteus de Miquimás em Agelon, e o povo desfaleceu ao extremo. Então o povo se lançou ao despojo, tomaram as ovelhas, as vacas, os bezerros, degolaram no chão, e o povo comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele, ailevosamente, traiçoeiramente obraste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse Saul, derramai-vos entre o povo, dizei-me, trazei cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei, não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe à noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou o Senhor, ao Senhor, Saul. Ele fez esse voto precipitado, Jonatas não tinha ouvido, lembra que a palavra era para ser morto, quem tivesse desobedecido. Só que aí Jonas falou, não, meu pai não está agindo com sabedoria. O povo estava com ele naquela peleja, e foi uma grande peleja, dicas de passagem. Não come, desce farta depois da batalha, depois da guerra. Precisa fortalecer o lado físico. Ó, Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul, desçamos à noite atrás dos filisteus, e despojemos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto de um homem deles. E disseram, tudo o que parecer bem aos seus olhos, faze. Dize, porém, o sacerdote, cheguemos aqui a Deus. Aí ele foi buscar a Deus, ó. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descereis atrás dos filisteus, entregá-los-á na mão de Israel, porém naquele dia Deus não respondeu. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes dos povos, informai-vos, vede que se comprometeu hoje o pecado, porque vive o Senhor e salva Israel, que ainda a peleja do meu filho Jonatas certamente morrerá. E nenhum todo o povo lhe respondeu, ou seja, era quem tinha desobedecido, quem tinha descumprido. Disse mais o povo a Israel, todo o povo, ó Israel, vós estáis em uma banda, e eu e meu filho Jonas estaremos na outra banda. Então disse o povo a Saul, faze o que parecer bem aos seus olhos. Falou, pois, o Saul ao Senhor, o Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado a Jonatas. Então disse Saul a Jonatas, declara-me o que tem feito. Jonatas declarou e disse, tão somente eu provei um pouco de mel, com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul, assim me faça Deus, outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas? Que obrou tão grande salvação em Israel, nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus isso foi hoje. Assim o povo livrou Jonatas da mão que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Então tomou Saul seu reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou Israel dos que os saqueavam. Redobra atenção. E os filhos de Saul eram Jonatas, Inzvi e Malquezua. E os nomes de suas duas filhas eram estes, o nome da mais velha Merabe, e o nome da mais nova Mical. E o nome da sua mulher, a mulher de Saul, era Ainoã, filha de Aimás, e o nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul, pelo que Saul e todos os homens valentes, valorosos, que viam, agregavam-os a si. Capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então percebam agora sobre a obediência total e não parcial. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel,
como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o camelo até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegaram, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito, assim. E os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar de Sur, que está de fronte do Egito. Preste atenção, ó, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, ó, todo o povo destruiu a fio da espada. Ó, Saul e o povo, Saul e o povo, Saul e o povo perdoaram Agag. E o melhor das ovelhas, das vacas, da segunda sorte, os cordeiros, o melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente, porém as coisas vis e desprezíveis destruir totalmente. Então, Saul e o povo preservou o rei Agag e o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, das vacas. E a ordem é do quê? Destrói tudo. Olha o que vai acontecer. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel e foi encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e que mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou. Lembra que eu recitei aqui, ó? Saul e o povo, ó. Ele agora transfere: o povo perdoou o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, demos destruídos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor te disse essa noite. E ele disse: E fala. Fala. Então ele pediu para ele falar. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno, e os teus olhos não fossem cabeça das tribos de Israel, e o Senhor não te ungiu sobre rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor esse caminho. Disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles, até que o aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe o Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, destruí totalmente. Ó. Mas o povo, ó, de novo, ó, tomou o despojo das ovelhas e das vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Versículo 22. Lembra que eu falei que é sobre obediência? Porém, Samuel disse: Tem porventura tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é o melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Custou muito caro a desobediência, a obediência parcial. Ou é sim ou é não. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você é crente ou você é incrédulo. Ou você acredita ou você duvida. Então, ou eu cumpro piamente, fielmente, totalmente, plenamente, ou eu não cumpro. Porque quando eu estou cumprindo parcialmente, eu estou em desobediência. Foi o que aconteceu aqui com Saul. E ele transferiu, eu costumo dizer isso como a síndrome de Adão. Lembra quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden? Foi assim que aconteceu? Ele se escondeu, né? Adão, aí ele se escondeu. Onde estás? Ah, Senhor, eu tive medo, porque estava nu. Fiquei que senti vergonha. Aí Deus perguntou: como é que você teve medo? Como é que você sabe que você estava nu? A mulher que tu me deste me trouxe o fruto e eu comi. Aí ele foi na mulher, como contamina rápido. Por que você comeu do fruto? A serpente me enganou. Então quer dizer, você vê que Adão, ele não assumiu a responsabilidade. Não, eu comi. Eu sabia, eu desobedeci. Ele transferiu para a mulher para a serpente. E assim foi aqui também com Saul. Ele não assumiu a responsabilidade, ele transferiu para o povo.
E ele manteve, senão o povo que preservou era para sacrificar o Senhor. Ainda manteve Agag, que era o rei vivo. Aí talvez você diz assim, eu já falei sobre isso, mas eu volto a falar. Mas o que tem? Por que tinha que preservar tudo? Porque daqui depois, olha o problemão que vai dar lá na frente. Ele não só deixou Agag, mas alguém aqui escapou. Porque lá na frente, como nós chegamos no livro de Naamã, a história de Naamã contra Neemias, quando Neemias, não, quando no livro de Esther, Ramã, ele era um agagita. E ele era o quê? Descendente de Agag. Então mais alguém escapou, mais alguém ficou vivo. E depois Amã baixou um decreto que era para exterminar os judeus. Quase custou o fim da nação judaica por conta desse ato de Saul. E você sabia disso? Acredito que não. Mas está sabendo agora. Louvado seja Deus que você está aprendendo. Então você vê, por isso que Deus mandou exterminar tudo, porque Deus já olhava lá na frente. E quando Deus manda você fazer um algo, irmão, por mais que doa na carne, por mais que doa na alma, por mais que doa no sentido, faça, obedeça, porque a nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é infinita, vai muito mais além. E isso custou caro para Saul, esse ato de desobediência. E olha agora aqui, ó, o final do desfecho dessa história. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também, aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse então: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, estava animado, e disse a Agag: ufa, na verdade, o ufa é meu, tá? Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim, com a tua espada, desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel foi-se a Ramá. Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu que pusera Saul como rei sobre Israel. Está vendo como custou caro aqui o preço da desobediência, ou da obediência parcial? Se Deus nos deixou os seus preceitos, mandamentos, é para nós obedecermos. Não tem meia verdade, não tem meia mentira, não tem meia obediência. Se nós, como pais, temos prazer em abençoar os nossos filhos, em presenteá-los quando eles obedecem, quando eles nos honram, imagine muito mais o nosso Deus. Então nós procuramos andar cada vez mais em retidão, em obediência, em santidade, em tremor, a todos os dias, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, o livre poder de decisão, o livre poder de escolha. E aqui não vemos agir nem como Adão, nem como Saul. Quando nós errarmos, pecarmos e falharmos, e nós iremos errar, iremos pecar, iremos falar, que nós possamos reconhecer e pedir perdão e nos arrepender, que é pronto, grandioso em perdoar, porque a Bíblia diz assim, que aquele que encobre o seu pecado, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa, aquele que abandona e deixa, receberá, alcançará a misericórdia do Senhor. Amém? Quantos ensinamentos profundos, né? Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.